flacidez de pele. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos principais tratamentos utilizados para tratar a flacidez. Mas antes de mais nada, o que seria a flacidez na nossa pele? Ela se caracteriza pela pele mais fina, quando a gente puxa a pele do rosto e ela vem com mais facilidade e também demora um pouco mais para voltar. Ela é perceptível principalmente aqui nessa região lateral, na região dos olhos. Você pode fazer o teste em casa. Se a sua pele estiver vindo com muita facilidade e se ela estiver demorando para retornar ao estado original, isso significa que você já tem um quadro de flacidez considerável. E normalmente a flacidez ela começa a se acentuar a partir dos 30 anos de idade, que é a idade onde o nosso organismo começa a degradar colágeno e também diminui a sua produção. O colágeno, lembrando aqui, que é uma proteína importantíssima para a firmeza da nossa pele. E aí, então, com o passar dos anos, a nossa pele vai começando a sentir esses efeitos que eu falei para vocês, de ficar um pouco mais fina, vai tendo todo aquele aspecto de derretimento, de falta de sustentação, e um dos motivos é, então, a flacidez de pele. Eu tenho aqui uma escala de flacidez, e a gente consegue ver uma pele sem flacidez, flacidez leve, flacidez moderada e uma flacidez mais intensa. Percebam como a paciente aqui, ó, a pessoa vai perdendo o contorno, a pele vai ficando visivelmente mais fina, a papada vai marcando mais. Então isso acontece por conta dos efeitos do envelhecimento e um deles é então a falta de colágeno. Mas vamos ao que interessa, o que eu mais indico para tratar e prevenir a flacidez de pele: os bioestimuladores de colágeno. E falando em rosto, eu gosto bastante do Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Esse produto aqui, ele vai ser injetado na sua pele e ele vai estimular o seu próprio organismo a produzir colágeno. Então a gente repõe colágeno na região do rosto que normalmente, naturalmente, nós estamos perdendo por conta desse processo de diminuição do colágeno natural. Então esse produtinho aqui, ele vai ser injetado na sua pele e ele vai causar uma inflamação controlada. Essa inflamação controlada vai então produzir colágeno na região que a gente aplicou. E quais são essas regiões? Aonde é indicado? O Radiesse, gente, no caso, ele é indicado aqui na parte lateral, que é a parte que eu quero bastante sustentação para manter o nosso rosto firme. Vocês podem perceber que o rosto normalmente ele vai tendo aquele aspecto de derretido sempre para o centro e para baixo. Então, mantendo essa região lateral sustentada, a pele firme é uma das formas de manter o rosto posicionado, rejuvenescido. O Radiesse é contraindicado na região dos olhos. Se a gente aplica hidroxiapatita nessa região, a chance de ficar inestético, de ficar marcado, de formar uma bolsa é grande. Então, para a região dos olhos, para flacidez nessa região, nós temos outros tipos de tratamento. Uma dúvida muito comum: em quanto tempo o Radiesse vai fazer efeito? A partir da sua aplicação, ele vai começar a fazer efeito após 30 dias, então mais ou menos após um mês, e aí ele vai agindo até 3, 4 meses, onde a gente atinge o pico da produção de colágeno. A partir daí, os seus resultados vão durar em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Doutora, e quantas sessões eu preciso fazer por ano? Quantas seringas eu preciso aplicar? Aí vai depender muito, gente, do seu nível de flacidez, conforme eu mostrei aqui, tá? Se você é uma paciente jovem de 30 anos, quer apenas fazer o efeito preventivo, eu costumo indicar uma seringa de Radiesse uma vez ao ano. Você já vai estar prevenindo, desacelerando todo esse processo de flacidez. Se você já tem uma flacidez um pouco mais moderada, a gente pode precisar de 2 sessões, às vezes utilizar 2 seringas em uma sessão, e uma flacidez um pouco mais avançada podem ser necessárias até 3 sessões para a gente ter um resultado mais satisfatório. Doutor, e o Radiesse, ele pode ser aplicado sozinho? Ele precisa de algum outro tratamento para complementar? Gente, aí também vai depender do nível de flacidez. Tem muitos pacientes que vêm e fazem o tratamento potencializado, que é aplicar o Ultraformer, que é um aparelho que também estimula colágeno, e logo em seguida o Radiesse. A gente tem conhecimento que essa aplicação acelera em até 7 vezes, aumenta em até 7 vezes o estímulo de colágeno. E além disso, o Ultraformer tem algumas outras vantagens, porque ele trata também a flacidez a nível muscular e é possível tratar gordurinha localizada. Então, se você tem gordurinha na papada, também é possível fazer essa aplicação. Então, o Radiesse sim pode ser conciliado com os tratamentos, às vezes com preenchedores. Se você tem uma falta de estrutura óssea, se a região aqui já está muito funda, o Radiesse em si ele não vai tratar essa questão, aí a gente precisa também entrar com os preenchedores. E aproveitando que eu estou falando dos preenchedores que volumizam o nosso rosto, o Radiesse, que é uma dúvida muito comum, ele não volumiza, tá? Ele simplesmente vai produzir colágeno na diluição recomendada pelo fabricante para estímulo de colágeno.
Tem algumas aplicações do Radiesse puro, que aí sim ele pode volumizar. Mas falando do estímulo de colágeno, ele vai apenas tratar a firmeza da pele. Pode ter sim um leve voluminho, que é do colágeno produzido, mas acaba sendo inexpressivo. E uma questão muito importante é se a aplicação do Radiesse dói. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo. No meu ver, esse é um dos procedimentos mais tranquilos de ser feito, porque realmente não dói. A minha aplicação é feita com cânula, então isso torna o procedimento muito mais tranquilo para quem está recebendo. Diminui também a formação de hematomas, de roxinhos, e você sente um leve incômodo da passagem da cânula, mas muito leve. Alguns pacientes nem sentem nada. E para total conforto, para os pacientes um pouco mais sensíveis, eu também posso colocar um pouquinho de anestésico na aplicação. Uma outra dúvida que eu recebo bastante é como vai ficar o rosto no dia e nos dias seguintes à aplicação. Gente, a aplicação do Radiesse pode sim causar um leve inchaço. Eu sempre que eu aplico em mim, eu venho mostrar pra vocês verem como que fica. O rostinho ele fica um pouquinho mais inchado, como se você tivesse preenchido assim muito, tá? Porém é um inchaço que dura mais no dia e no dia seguinte, depois vai reduzindo bastante. Pode ficar leves hematomas, né? Então o rostinho pode ficar, principalmente na região que a gente precisa fazer o pertuito para entrar com a cânula, mas é um rostinho localizado que também some ao longo dos dias. E você pode ficar com um pouquinho de dor, tá? Essa dor ela pode ser um pouco mais incômoda quando você precisar fazer a massagem pós-procedimento, que é necessária. E aqui durante a aplicação eu dou todas as orientações para os pacientes em como fazer essa massagem, que é uma massagem que você faz em casa mesmo, mas por precisar apertar a região que a gente fez a aplicação, pode ser que você sinta um pouquinho de dor, mas também nada muito desconfortável. E aí, gostaram de saber um pouquinho mais sobre o Radiesse? É um produto incrível que trata e previne a flacidez de pele, mais um dos nossos aliados no gerenciamento do envelhecimento facial. Você já fez o seu?